É oficial, Elbaf vai começar e com mais de 1000 capítulos de hype, foreshadow e pesquisa, podemos tranquilamente usar a mesma técnica do Ruivo, o Haki da observação avançado e garantir que algumas coisas vão acontecer. Como o reencontro entre Shanks e Luffy, e certamente o Usopp liderar um exército de gigantes. É insano pensar, mas foi no capítulo 117, lá em Little Garden, que presenciando a batalha entre Dory e Brog, o Usopp disse pela primeira vez que queria visitar a vila desses gigantes. Um milênio de capítulos depois, a sua profecia se tornará verdade novamente. Mas o que nunca imaginaríamos naquela época era simplesmente o quão importante esse arco será. Porque quando pensamos em Elbaf, não podemos falar simplesmente das referências que serão usadas pelo Oda. Também precisamos pensar no início do fim de One Piece, da preparação para a saga final, onde Luffy finalmente encontrará o maior tesouro da humanidade. Mas para isso, alguns passos precisam ser tomados. Passos perfeitos para acontecerem justamente em um arco tão esperado. Assim como o Wano mudou One Piece para sempre com a introdução do Gear 50, a fruta de Nika, Elbaf vai elevar a história e nos preparar para o fim de uma vez por todas. Essas são as previsões para Elbaf. Eric, o Ruivo, era um viking. Shanks, o Ruivo, é um viking. É fácil estabelecer a importância do arco de Elbaf quando pensamos que o lendário pirata que incentivou o Luffy a seguir seus sonhos é inspirado em uma figura da vida real que viveu como um viking. E o Oda já falou que o anime favorito dele crescendo se chamava justamente Vicky, o Viking. Tanto que o Oimo e o Kashi, os dois gigantes que a gente encontra pela primeira vez em Enies Lobby e agora estão escapando de Egghead junto com Chapéu de Palha, são literalmente personagens homenagem a esse anime. Eles vieram de lá. Então assim, a gente basicamente está esperando o Shanks virar uma parte ativa da história desde o primeiro capítulo do mangá de One Piece. Isso certamente vai acontecer em Elbaf. Só tem um probleminha. Na última vez que a gente viu o Shanks, ele estava indo embora de Elbaf. Provavelmente indo lidar com Bartolomeu, que estava dessecrando seus símbolos piratas e atacando um dos seus territórios em nome do Yonkou, o Luffy do Chapéu de Palha. Então o Oda vai nos fazer esperar ainda mais. No entanto, a expectativa é que Elbaf seja um arco longo e até lá muitos desenvolvimentos podem acontecer. Fora isso, tem um personagem que parece transitar com tranquilidade pelo Novo Mundo e pela Grande Rota como um todo. Esse personagem é o Shanks, então ele ir e voltar não parece nada demais. Essa é a previsão mais certa. Agora, a partir daí, tudo é possível. O Luffy pode querer dar um socão na cara do Shanks, querer sair na porrada logo de cara. O Shanks pode simplesmente dar um abraço no Luffy, devolver o chapéu e trazer conselhos sobre o futuro, revelar algo sobre o One Piece ou o verdadeiro propósito da sua jornada. A verdade é que muitas coisas são possíveis. No entanto, existe algo que, pro bem ou pro mal, vai acontecer em Elbaf. Eu acredito que tudo indica vai envolver o Shanks. A fruta de Nika. Desde o primeiro capítulo do mangá, a gente acha que essa fruta é a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. E, ironicamente, o Luffy também acredita nisso. Porque, em certo momento, o Lucky Roo fala que é a Gomu Gomu no Mi e todos os piratas do Shanks tratam como se de fato fosse a fruta da borracha. Mas a gente tem que lembrar, por volta do capítulo 1019, no duelo entre Rus-Ru e Jinbei em um ano, descobrimos na verdade que aquela fruta 12 anos antes pertencia ao governo mundial. E protegida pelo então agente da Ciferpol, foi roubada pelo poder incomparável da tripulação do Ruivo. Que naquela época, tá, seu Shanks, eu lembro, já tinha 1 bilhão de barrels de recompensa. Então ele já era um pirata hiper sério, hiper importante e o governo mundial via com muita cautela e muito respeito. Essas informações foram jogadas meio sem contexto na época. O Oda não deixou explícito as intenções do Ruivo. Mas, se pararmos pra pensar, tudo parece coincidência demais, você não acha? Porque o Shanks não é um pirata qualquer. Ele é alguém que navegou com Roger, recebeu o chapéu de herança do Rei dos Piratas e certamente tem conhecimentos sobre o mundo muito maiores do que imaginamos. Fora isso, ele é filho de Figarland Garlin, o líder de uma classe especial de Tenryubitos, os Cavaleiros Sagrados. E isso talvez tenha garantido ao Shanks privilégios e acessos ao governo mundial e ao Gorosei que piratas comuns não teriam. E um exemplo possível disso é o capítulo 907, quando ele vai ter uma reunião com o Gorosei e eles comunicam expressamente que, por ser o Shanks, ele ganharia um tratamento diferenciado.
E eu sei, o hype hoje em dia tá em falar que é o irmão gêmeo do mal do Shanks, o Shonks, mas nem Shonks existe canonicamente ainda, então a gente não pode especular tanto. Dá pra considerar sim que é o Shanks para todos os efeitos do que eu vou falar agora. É simplesmente coincidência demais ele ter roubado exatamente a fruta do deus do sol Nika debaixo do nariz do governo mundial naquele dia. E claro, a cereja do bolo é a reação do Shanks ao cartaz do Luffy no modo Gear 50. A risada e os cabelos brancos do nosso protagonista deixam claro que o despertar aconteceu. E imediatamente depois, Shanks comunica Ben Beckman que chegou a hora de clamar o One Piece. Desde então ele saiu de Wano, passou em Elbaf, destruiu o Kid e pegou todos os Road Poneglyphs que ele tinha. E entre todas as pessoas dos mares, o Shanks provavelmente é aquela pessoa que tem a chave final para o quebra-cabeça de Nika e a fruta do humano modelo Deus do Sol. Mas justamente por isso, podemos cravar quem terá as outras peças e quando elas virão à mesa. Em Elbaf, nós descobriremos praticamente tudo sobre Nika e o seu passado. Desde a primeira citação do mitológico Deus do Sol por nome, feita também pelo Who's Who nessa mesma fatídica conversa, nós nos deparamos com um mito proibido pelo governo mundial, passado pela tradição oral entre escravos, gigantes e também os bucaneiros. Com a aparição de Dory e Brog em Egghead e a reação deles à forma de Luffy, ficou claro que Nika vem originalmente de Elbaf, é um mito gigante. Então, certamente nesse arco, vamos compreender melhor quais são as raízes da sua lenda. Mas claro, se estamos falando de Luffy e Nika, também precisaremos falar de Joy Boy. E eu só consigo imaginar uma dupla específica para discutir essa lenda e também revelar outros segredos que já estão engasgados na nossa garganta há muitos e muitos anos. Jaguar de Sol e Nico Robin. O reencontro dos dois é muito esperado, e como a arqueóloga já citou no fim de Egghead, ela certamente vai se encontrar com ele de novo. Sal foi o encarregado de guardar a biblioteca secreta de Ohara, não dar os esforços dos pesquisadores em guardar o máximo de exemplares de livros, artigos e pesquisas do cruel Buster Call, jogando tudo na água e protegendo os valiosos textos do esquecimento em brasas. Vivendo em Elbaf há alguns anos em segredo, Sol a essa altura já deve ter tido tempo para aliar parte dos conhecimentos das pesquisas de Ohara com contos, lendas e a própria história conhecida pelos gigantes em Elbaf. Por isso faz muito sentido que através do reencontro entre Sol e Robin, possamos entender mais sobre quem foi a figura de Joy Boy, qual a sua relação com os gigantes e também por que o conflito entre Reino Antigo e Aliança começou durante o Século Perdido. Como aconteceu com o Netuno, lá na Ilha dos Tritões, talvez a gente tenha uma cena clássica, né, da Robin na sala de trono, ou conversando com um monarca importante, pode ser o próprio Loki, pode ser um possível Odin, tentando entender o passado e conectando informações que ela obteve através da leitura dos poneglyphs e que eles conhecem através da tradição oral, contos, lendas e outras fontes de pesquisa dos próprios gigantes. E entre as coisas que certamente vão acontecer, podemos cravar um desenvolvimento especial para o Sop. As suas mentiras se tornam verdade. E, podem acreditar, o homem mentiu bastante sobre Elbaf até agora, abrindo um mundo de possibilidades para o que vai realmente se tornar verdade. Haki da observação avançado, herdar o martelo de Thor, despertar o Haki do rei, liderar o exército gigante, se tornar um literal deus. Sinceramente, nem o céu é o limite, porque o Sop pode aparecer na lua com tranquilidade nesse arco. Galera, olha só, a gente está concorrendo ao Prêmio Best, a gente queria muito que vocês parassem e votassem na gente rapidinho, checa aqui o link na descrição, dá uma moral absoluta, se você votar logado, vale o dobro do voto, e mais, se a gente até dia 18 de setembro estiver em primeiro, a gente passa direto relaxado, a gente vai estar lá na cerimônia no Top 3, trazendo novas surpresas, gerando mais conteúdo, enfim. Pode ser uma grande festa e a gente quer muito estar lá de novo e a gente depende de vocês. Então, se vocês puderem dar esse votinho, tamo junto, deixar o like, se inscrever também, é nóis. Não vou nem chamar a vinheta, Alan, de volta pro vídeo. Já que Elbaf é de fato o arco da mitologia nórdica, existem alguns diferentes personagens que eu imagino que vão aparecer e vão sim ser referenciados. O Loki já foi falado por nome, além de conhecermos alguns outros habitantes, seja via a tripulação dos Piratas Gigantes ou pelo flashback da Big Mom. A Gerd, que é médica dos Piratas Gigantes agora, era uma amiguinha de infância da Lilith que a gente vê no flashback. E o Oda ama deixar esses detalhes, porque quando a gente chega no país, eles voltam e a gente vai relembrando, revivendo e rememorando o que a gente já viveu e o que já aconteceu em Elbaf. No entanto, acredito que vamos ter sim um Odin.
nem que ele já tenha morrido ou esteja aprisionado em algum lugar. Odin é uma figura vital dos contos nórdicos, o deus dos deuses, o All-Father, basicamente o pai de tudo e de todos. Mas ele tem um traço de personalidade bem interessante que vários autores que trabalharam com ele gostaram de explorar no futuro. Ironicamente, é esse fato. Ele é obcecado pelo futuro, obcecado por profecias, obcecado por maneiras de controlar e observar o que vai acontecer. Por isso, acho que seria interessante que alguém como Odin pudesse ser o mestre do Luffy ou do Sop para desenvolver o Haki da observação avançado. Quem sabe não foi ele que ensinou para o Shanks essa técnica tão roubada que ele tem. E tem outras figuras mitológicas super importantes que o Oda vai referenciar de um jeito ou de outro. Freya, ou Frigg, é uma das deusas mais importantes do panteão dos Vanir, assim como seu irmão Freyr. Então, é possível que ambos apareçam. Outra possibilidade grande é a aparição de Fenrir, um lendário lobo que é conhecido por trazer o Ragnarok. Ele é filho de Loki. Inclusive, cara, a mitologia nórdica é muito doido. O leite da giganta vira o rio do não sei o que lá, e aí o Loki vira o cavalo de 8 patas, e aí ele tem um filho, o filho dele é um lobo, aí o lobo, na verdade, o filho dele é uma cobra gigante, a cobra do mundo, que ela volta no tempo quando o Thor bate na... É loucura. O Oda pode fazer o que ele quiser, até porque a mitologia nórdica não é exatamente algo que, bom, digamos assim, como a Bíblia ali tem canonizado, bonitinho, os livros e tal, é uma conjunção de contos, de mitos, às vezes até tradição oral, às vezes fontes de diferentes eras, prosas, poemas, versos, um compilado historiográfico, arqueológico, teológico, que se une para formar. Então, os mitos vão longe e justamente por isso o Oda pode ir mais longe ainda. Quer ver? Tu quer dragão? Tem dragão na mitologia nórdica. Fafnir é um nome que você pode ouvir novamente por trás das escamas e muito fogo. Agora, tu quer um cobrão? Tem cobrão. Jormungandr, a serpente do mundo, que por acaso também é filho do Loki. Então esses são só alguns, vão ter mais nomes da mitologia que provavelmente vão aparecer. Quem sabe o Ratatoskr não aparece, que é um esquilo. No God of War tem um esquilo mensageiro, ele existe. Quem sabe o Suter, que apareceu no Thor Ragnarok, filme da Marvel, você lembra? Aquele gigante de fogo que vem trazer o Ragnarok, também aparece no God of War. É bem célebre aqui na mídia ocidental quando representa a mitologia nórdica. Ele também pode aparecer. Ah, e falando em Ragnarok, isso aí já foi referenciado. Vem aí, hein? Pode confiar. Sabendo que estamos tão perto do fim de One Piece, o arco de Elbaf certamente vai servir de trampolim para a guerra final da obra. E, segundo a mitologia nórdica, tudo acaba no Ragnarok, uma guerra apocalíptica entre deuses, gigantes e todas as criaturas da cosmologia nórdica. Mas agora essa aqui é uma cravada factual que me deixa empolgadíssimo, me deixa hypado. Simplesmente o meu supernova favorito vem aí. Uruji vai participar ativamente dos acontecimentos do arco, é fato. Desde a virada do time skip, os Chapéus de Palha já se encontraram com todos os supernovas, menos um, o Monge Louco Uruji. E tudo que sabemos sobre Uruji parece indicar conexões muito interessantes, tanto ligadas à Ilha do Céu, quanto ligadas a Elbaf. Pelo que vimos na história de capa do Enel, o estilo das asas do supernova lembra do povo do céu originário de Birka. Inclusive, é de Birka que o Enel vem. E não, Birka não é um nome comum jogado. Na verdade, Birka conecta exatamente a Ilha do Céu a Elbaf através da mitologia nórdica e sua ancestralidade comum. Durante a época medieval, Birka é o nome da mais importante capital de escambo e comércio do mundo viking, sendo localizada na Suécia dos tempos presentes, bem próximo a Estocolmo. A gente sabe que o Oda está guardando o Uruji para um ponto específico da história, mas ele não vai aparecer sozinho. Na verdade, a história do Monge Louco anda lado a lado de outro personagem que também vem de Birka e também vai aparecer em Elbaf, o deus Enel. A realidade é que Uruji muito provavelmente era um dos guardiões do céu do deus Enel, porém, ele deve ter tentado confrontar os planos megalomaníacos do vilão de Skypiea e acabou sendo exilado, partindo em sua própria jornada. Eu vou trazer um vídeo específico sobre a relação do Enel e do Uruji e como eles vão desaguar juntos em Elbaf. Mas, como se vai desenvolver agora, já dá para adiantar algumas coisas.
Lembra que eu comentei como a primeira citação de Nika por nome acontece em um ano? Pois é, por nome, porque lá em Skypiea a gente vê uma citação ao Deus do Sol, uma imagem que também é cultuada na Ilha do Céu. Então, ainda mais depois de passar pela Lua e ver inscrições arqueológicas que representam povos do céu e armas ancestrais, parece que chegou a hora do Enel assumir o papel de vilão que acaba voltando como aliado, assim como Bug, Crocodile e outros icônicos personagens de One Piece. Provavelmente, Enel e Uruji estarão no centro das descobertas de Luffy envolvendo a fruta de Nika. Eles devem ajudar o nosso protagonista a chegar ao estágio final de poder. Mas eu acho que existe algo ainda mais interessante. Além de descobrirmos o nome da fruta do Uruji, né, porque ela não foi revelada ainda, e também, claro, como ela funciona, eu acho que o Enel, o personagem que introduziu o Haki da Observação para os leitores do mangá, também vai introduzir outro conceito até então inédito. A gente está chegando no ápice do nível de poder. E lá no ápice do nível de poder, quando a gente fala de Akuma no Mi, nós temos o despertar das frutas. E qual tipo de fruta ainda não despertou? E sabemos que também é o mesmo tipo de fruta do deus Enel, o mesmo cara que introduziu o Haki da Observação no mangá, chamando de mantra. Exato. As frutas Logia precisam ser despertadas. A gente tem que chegar no top tier de poder. Tem despertar da Zou? Tem despertar da Paramécia? Cadê o despertar das Logias? Vai ser com o Enel. O Enel despertado vem aí e a gente vai entender como é que isso funciona, qual é o ápice desse poder lá em Elbaf. O que vai nos preparar para novas loucuras envolvendo Kizaru, envolvendo Sakazuki, envolvendo até Kuzan com o despertar das frutas. Afinal, Almirante tem que ter as frutas despertadas, por mais que isso não tenha sido explicitado em falas. A gente tem que ver o poder acontecer. Eu acho que o Oda vai preparar a gente para a guerra final agora em Elbaf. E essa é uma previsão mais viajada que eu fiz no vídeo recente, mas o fato para mim é esse. Elbaf vai sim ser um arco de treinamento. Eu acredito que, graças à lendária árvore Yggdrasil, que separa as dimensões e mundos da mitologia em seus galhos, nós vamos separar os chapéus de palha, e em cada mundo específico, eles se desenvolverão ainda mais, preparando a tripulação do Yonkou para enfrentar personagens do nível de Barba Negra, os Gorosei, e quem sabe, até os Piratas do Ruivo e a Cross Guild. Agora, falando em Cross Guild, certamente eles vão fazer movimentos importantes durante a saga de Elbaf. Não estando lá fisicamente, mas arrumando alguma treta em algum outro lugar. Bug, Mihawk e Crocodile certamente não vão ficar parados. E pra mim, enquanto coisas gigantes vão acontecer em Elbaf, certamente alguém que não vai ficar parado também vai ser o Yonkou, Comodoro Barba Negra. Vai ser durante esse arco que ele finalmente vai colocar o seu plano em ação, usando a recém-adquirida identidade de Sanjay Garcia Saturno, que agora está na posse de Katarina Devon e a sua fruta mitológica da Kitsune. Para mim faz sentido que o Barba Negra tente aplicar um golpe no governo mundial. Eu acredito que ele vai tentar roubar a posição do Imu e possivelmente usar ele como um aliado em busca dos seus objetivos finais. Eu sei que parece loucura, mas eu não consigo parar de pensar que Imu vai representar um vilão bucha, no mesmo molde de Orochi e do Spandam. Você viu o Imu se tremendo todo porque tomou o Haki do Joy Boy. Você viu ele ali, apaixonadinho pelo pôster da Lili, 1000 anos babando em cima de um pôster. Não sei não, hein? Tá com uma vibe de fracassado, tá com uma vibe de Orochi, tá com uma vibe de Spandam, tá com uma vibe de Stelle. Eu acho que, assim como o Oda botou o Orochi um ano pra parecer alguém perigoso e depois mostrou ele um fracassado, Imu pode ser o mesmo naipe. E quem melhor para representar o vilão final, aquele vilão que bota o fracassado ali na colherinha, como Barba Negra, que quer ser rei do mundo, assim como a profecia de Shebek, assim como o Shebek ele tanto se inspira, né? O sabre de Shebek é o nome do navio dele, assim como o Shebek queria no passado, segundo o que Sengoku fala no capítulo 957. Tudo se encaixa aí pra Barba Negra dar um golpe no governo mundial e assumir todas as suas funções. Isso seria insano e muito interessante. Mas óbvio, tem que acontecer lá pro finalzinho, lá pra guerra final. Inclusive tem que ser usado através do Imu, porque a Marinha nunca aceitaria ser liderada por um pirata. Então eu acho que existe toda uma maquinação política que o Barba Negra vai ter que preparar para legitimar o seu poder através do governo mundial e através do Imu. Tá viajado? Pode estar viajado, irmão, mas confia que vai dar bom. E aí que é a coisa mais doida ainda, eu acho que a Big Mom pode voltar sim ao Elbaf.
a gente não tem confirmação 100% que ela morreu. E com todas as tretas de seu passado e a desavença causada por Lola com o Príncipe Loki, acho que não seria a maior loucura do mundo a Big Mom reaparecer. No entanto, eu não gostaria que ela fosse realmente uma ameaça, nem super importante pro arco. Talvez uma Big Mom aposentada. Pô, Big Mama, e aí, relaxada lá, Big Mama. Pô, comendo seu sêmola. Não gostava do Sam, aposentou, vai estar velhinha agora, fica de boa. Fez o que fez, deu o que deu. Por que eu falo isso? Porque a Lola comenta sobre a Big Mom pós o ano pro Barba Negra. Então, o Oda, né, não precisava ter dado aquela cena tipo, quando a Mama, se a Mama aparecesse, quando a Mama aparecer, quando a Mama voltar. Por que essa frase solta da Lola? Óbvio, não, Lola não, Pudding. Por que essa frase solta da Pudding? Óbvio, ela pode ter só ali falado, porque ela não sabe que de fato a Big Mom morreu. Mas por que o Oda colocaria naquele momento, logo após a Big Mom cair na lava lá em um ano? Não é suspeito? Vamos trabalhar com isso, né? Inclusive, lembra da Yggdrasil, a árvore lendária da mitologia norte, que sabemos que existe em Elbaf? Não, no mínimo tem alguma árvore gigantesca lá, né? Ela vai nos ajudar a se conectar com todas as ilhas do céu do mundo de One Piece. Durante o arco de Skypiea, o Gunfall comenta sobre uma espécie de autoestrada de nuvens que levaria à entrada da Ilha do Céu pelo, entre aspas, caminho normal. Bom, eu acredito que esse caminho de nuvens se cruzem na Yggdrasil. Talvez seja justamente desse jeito que o Shanks consegue navegar tão rápido por toda a grande rota. Faz sentido, né? Uma árvore que vai até os céus e que tem vários caminhos de nuvem que se cruzam e dão em diferentes lugares. Para mim, a Yggdrasil vai revelar toda uma rede que conecta nuvens e ilhas do céu em vários lugares do mundo e talvez até justifique como o Shanks consegue se mover tão rápido pela grande rota ou como outros personagens importantes também conseguem. Talvez quem tenha acesso a esse segredo, quem descubra esse segredo, tenha o domínio da grande rota, não pelo mar, mas pelo céu. Elbaf, gente. O arco do Shanks, o arco do Sop, o arco do Enel, o arco do Ruge. Elbaf vai ser, na verdade, o nosso arco. Porque, certamente, uma coisa que é cravada, que a gente não precisa prever, é que vai ser incrível e quem vai vencer no final vai ser o fã de One Piece. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu vim de previsões bem conservadoras para previsões mais doidonas nesse final. Espero que você tenha gostado. Vamos ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer em Elbaf. Tô com essas expectativas aqui. Acho que a gente pode ir aflorando essas previsões, né? Ir moldando, recalculando a rota conforme as coisas vão acontecendo, porque é praticamente impossível realmente prever o Oda. A gente consegue buscar coisas e montar teorias, mas graças a Deus One Piece é uma caixinha de surpresas e é isso que mantém tão fresco, tão especial e tão maravilhoso. Afinal, se a gente acertasse tudo sempre, ia ser bem chato. Então, deixa o like aí, galera. Comenta alguma coisa se você achou interessante. Comenta a tua previsão. Eu quero a tua melhor previsão. E aí sim, vamos lá. Essa é a tua chance. Se tu fizer a tua melhor previsão e a tua melhor previsão for bem maluca, quanto mais maluca, melhor a previsão. Então, mete bala, boa sorte. Um beijo no queijo, galera. Eu sou o Derek e valeu!